Queridos irmãos, queridas irmãs, desculpe aí eu estar o braço na frente aqui, mas é que eu estou riscando ali o número para mim não me perder. 549 agora é esse vídeo de hoje, é o último vídeo, né? É dos Médios Especiais, capítulo 16, Livro dos Médios. Então, sequência, olha só para você ver que maravilha. Deixa eu ver aqui. Porém, de par com a aptidão do espírito, a do médium, que é, para o primeiro instrumento, mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e no qual descobre ele qualidades particulares que não podemos apreciar. Então, olha só para você ver, né? Descobre ele qualidades particulares que não podemos apreciar. Não temos condições. Vamos assumir isso. No nível em que nós nos encontramos, lá nas condições, quando chega esse ser, ele depara-se numa situação que ele detém qualidades que tão particulares, né, que ele não pode apreciar. Imagine nós não temos, né? Então, vamos pensar da seguinte forma: se Kardec tratou no livro dos Médios, assim, vamos colocar um número assim, se ele tratou a respeito de umas 100 faculdades mediúnicas, mesmo essas 100 faculdades, nós não temos capacidade de apreciá-las todas. Não temos. As mais simples, no bom sentido, que são as mais simples, nós não temos capacidade de apreciá-las todas, de entendê-las, né? Vamos analisar para você ver as mais simples. As mais simples, os médios inspirados, os médios intuitivos, e vamos incluir também o médio semimecânico. Vamos incluir esses três: médio semimecânico, inspirado e médio intuitivo. Aponte-me, por favor, aqui na Terra, quem tem conhecimento e controle absoluto destas três faculdades. Aponte-me, por favor, isso é um estudo. Quem na Terra possui controle total, absoluto dessas três faculdades? Porque você sabe que não é fácil, né? A inspirativa, a intuitiva. Nós não conseguimos ter controle destas faculdades. Por exemplo, a inspirativa. Nós não temos controle sobre a inspirativa. Ou melhor, a intuitiva. Não, as duas. Porque você consegue ter controle sobre teus pensamentos? Querendo ou não, você está pensando. Agora, o que você está pensando? Não basta você estar pensando. Você tem que ter controle intelectual, moral e cultural para saber, à luz da doutrina dos espíritos, para saber discernir se o que você está pensando é teu, se é de espíritos brincalhões, galhofeiros,
ou se são de espíritos do bem. Agora, quem tem controle? Quem pode dizer, eu tenho total controle, eu sei quando sou eu 100% que penso, eu sei quando são os espíritos inferiores, 100%. E quando são os espíritos do bem, 100%. Não existe, gente. Não existe. Eu vou dizer a você que aqui na Terra existiu um que tinha controle 100% em relação a esses temas. Se torna até tema. Nosso Senhor Jesus Cristo. O resto, nenhum. Nem Chico Xavier, nem Divaldo Pereira Franco. Você entende que isso é um estudo, nós não estamos falando de Chico, falando mal, nem de Divaldo. Isso é controle absoluto que, entendendo Chico e Divaldo, por mais que se encontram bilhões de quilômetros evolutivos à nossa frente, mas eles ainda estão em processo de evolução. Quem tem controle absoluto dessa situação toda é Jesus. O resto, gente, quem nunca pensou? Nós, 24 horas, vamos pensar no bom sentido assim, 24 horas nós somos assolados, açoitados, espancados por pensamentos, seja eles lá que pensamentos, de que espécie, de fonte. E as inspirações? Agora, nós estamos falando apenas de duas aptidões. Vamos usar só as duas, não vamos usar um médio semimecânico, não. Vamos usar só o intuitivo e o inspirativo. Duas. Agora, nós não temos controle sobre essas duas, devido ao nosso nível evolutivo. Agora, imagine que em matéria de aptidão mediúnica, de faculdades mediúnicas, dons mediúnicos, existe do 1 à eternidade de faculdades mediúnicas. Não sou eu que estou dizendo, é o livro dos médicos que diz, é Kardec que diz isso. Agora, imagine o nosso Senhor Jesus Cristo que tem conhecimento de um número que para nós é ilimitado, mas que para ele é limitado perante a eternidade. Acho que quando eu falo isso, trava a cabeça das pessoas, né? Mas é a realidade. Então, esses seres, eles descobrem, né, qualidades particulares que não podemos apreciar, nós não temos como apreciar. Por isso, vamos dar sequência. O Kardec continua aqui assim, ó. Façamos uma comparação. Um músico muito hábil tem ao seu alcance diversos violinos, né? Ele tem ao seu alcance diversos violinos, que todos, para o vulgo, para o sem conhecimento, para o ignorante de conhecimento de instrumento musical, né? Que todos, para o vulgo, são bons instrumentos. Porque eu pego um violão, eu não sei tocar, mas eu pego um violão, eu pego um violino e falo assim, nossa, que violão maravilhoso, que violino ótimo. Mas eu não entendo nem de partitura.
Eu não entendo nada de nota musical. Entendeu? Para mim tudo é bom. Eu que não, graças a Deus, eu não sei falar mal das coisas, às vezes eu comento alguma coisa assim, meia boca, sei que tem, sei que tem. Isso é estudo, não é falando mal. É da boca para fora, não é o coração. Porque o coração ele encontra-se blindado. O coração não traz assim desejos de maldade nenhum contra ninguém, entendeu? Então, que todos, para o vulgo, são bons instrumentos, mas que são muito diferentes uns dos outros para o artista consumado. Isso é verdade, não é? Então, às vezes, nós, assim, ao ir assistir uma peça teatral, né? Uma orquestra, né? Filarmônica, nossa, nos deslumbramos com a orquestra ali, né? Tocando e tal. Que perfeição, todos afinados. E na verdade, o músico, ele sabe que alguém ali está com um instrumento desafinado. E que de vez em quando ele vai mexendo lá naquela rodelinha assim, naquela rodinha assim, né, do violino e do violão, e vai apertando, apertando devagarinho, vai apertando, 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 até chegar no ponto. Quando chega no ponto, mas pra gente que não tem conhecimento, principalmente a mim, tom, 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 pim, pim, é uma coisa só. E eu vou exigir também? Não estou em condições de exigir nada. Não mereço nem ir, né, a um concerto, quanto mais exigir perfeição, né? Então, olha só, o qual descobre neles matizes de extrema delicadeza. Então, olha que perfeição. Mas que são muito diferentes uns dos outros para o artista consumado, o qual descobre neles matizes de extrema delicadeza. O que é esse matiz de delicadeza? Olha só para você ver como que é interessante o esmiuçamento, né? Porque agora eu vou usar esse termo, o vulgo, nesse momento aqui, passa despercebido. Esse termo aqui é o qual descobre nele matizes de extrema delicadeza. O maestro ali na frente, né, com aquela batuta, acho que é batuta, né, batuta. Ah, você sabe, ele tá com aquela batuta ali. Ele sabe quais os instrumentos, ele conhece todos os instrumentos ali naquela orquestra musical, né, naquela regência ali toda. Ele conhece todos os instrumentos. Ele sabe qual o instrumento que está afinado, desafinado, meio afinado, mais ou menos afinado, próximo a afinado. Ele conhece todos os instrumentos. Então, o qual descobre neles matizes de extrema delicadeza. Ele conhece. É um matize, é uma matização. A matização pensemos da seguinte forma: vamos matizar uma cor. Então, tom sobre tom, você esfumaça, aquilo ali é uma matização. Tom sobre tom. Você pega, por exemplo,
azul e vermelho. E você faz um risco azul e vermelho. Só que você esfumaça aquele meio ali, não deixando aquele risco nítido, e sim esfumaçado. Aquele esfumaçado chama matização. Por exemplo, um outro exemplo de matize. O arco-íris. Observe para você ver o arco-íris. Você não consegue enxergar quando uma cor começa e quando ela termina. Você não consegue enxergar. Você só consegue dizer assim, azul, vermelho, amarelo, verde, mas porque você olha além do matize. Porque se você observa só o matize, você não consegue discernir onde um começou e o outro terminou. É o mesmo caso aqui. Mas isso está relacionado ao processo evolutivo do ser. É essa matização, né? Das aptidões. São tantos dons, são tantas qualidades que matiza, né? Que o levam a escolher uns e a rejeitar outros. Olha só. Então, aqui está falando do músico, o qual descobre neles matizes de extrema delicadeza que o levam a escolher uns e a rejeitar outros. Então, o maestro ali, ele conhecendo todos os instrumentos ali na orquestra, né? Então ele pega, ó, não, vamos retirar esse instrumento daí, ó, vamos retirar esse aqui, ó, vamos acrescentar esse outro ali no lugar daquele. Você entendeu essa troca? Para lá, para cá, para cá, para lá, é uma matização. Essa troca vai, vem, vem e vai, é a matização. Mas é porque o maestro, ele detém conhecimento de todos os instrumentos. Agora, você entende o que significa o maestro nessa psicologia? O maestro nessa psicologia somos nós que chegamos naquele grau evolutivo. Somos nós. Então, nós sabemos, durante o percurso evolutivo, nós sabemos o que presta e o que não presta. Nós temos que optar pelo que é bom, por aquilo que nos enriquece o eu. Nós temos que pensar grande. Não significa que pensar grande é ser egoísta. Não. Nós temos que pensar grande, sabe por quê? Porque eu vivi conversando com a minha avó, Leotina, ela me disse que nós somos grande tanto quanto Deus. Eu falei, que isso, vó? Ela falou, sim, nós não fomos criados por ele, nós não fazemos parte dele, nós não vivemos nele. Eu já sabia, né, mas eu queria enganar a velhinha, mas não teve como eu enganar a velhinha. Velhinha. E ela aqui, eu falando dela, falando velhinha. Mas a direção sou o nosso irmão Marcelo. Então, nós vivemos nele. Matizes que ele percebe por intuição, visto que não os pode definir. Intuição, visto que não
pode definir. Por que ele não pode, o maestro naquele ali, ele não pode, usando-se o maestro, ele não pode definir? Devido o processo evolutivo de cada qual. Porque nós temos que entender que o instrumento musical, na mão de cada qual músico, se encontra de acordo com a evolução dele. De acordo com a evolução dele. Porque nós não podemos exigir do instrumento. Nós temos que exigir daquele que manuseia o instrumento. Porque o zelo e o não zelo é que corresponde ao êxito e ao não êxito na hora da regência. Você entendeu isso? Facinho, né? Não vou nem comentar mais. O qual descobre neles matizes de extrema delicadeza, que o levam a escolher uns e a rejeitar outros. Matizes que ele percebe por intuição, visto que não os pode definir. Não pode definir, né? O mesmo se dá com relação aos médios. Aí, não falei? Com relação, eu comentei isso alguns segundinhos atrás. Em igualdade de condições quanto às forças mediúnicas. Em igualdade de condições quanto às forças mediúnicas. Porque é óbvio, chegando nestas condições, na evolução, existe, né, uma igualdade nas condições quanto às forças mediúnicas. O espírito preferirá um ou outro, conforme o gênero da comunicação que queira transmitir. Assim, por exemplo, indivíduos há que, como médios, né, escrevem admiráveis poesias. Olha só. Isso é interessantíssimo. Indivíduos há que, como médios, escrevem admiráveis poesias. Sendo certo que, em condições ordinárias, né, jamais puderam ou souberam fazer 2 versos. Então, olha só, você entendeu? Fora daquele processo de influência, de intuição, de inspiração, pelos os espíritos, durante aquele momento ali, eles escrevem maravilhosas poesias, versos e mais versos, contos e mais contos, né? Mas em condições ordinárias, quer dizer, fora daquele processo de inspiração e de intuição, jamais puderam ou souberam fazer 2 versos, é o meu caso. Eu, quando aqui me encontro, o nosso irmão Marcílio, nosso irmão Leontino, ou os outros espíritos, né, me ajuda. Mas fora disso aqui, gente, é uma burrice. Olha, é uma burrice. Se você perguntar quanto que é 1 mais 1, não consigo dizer. É incrível. Não, e não é palhaçada minha, não. É verdade, né? Outros, ao contrário, que são poetas e que, como médios, nunca puderam escrever senão prosa, malgrado ou desejo que nutrem de escrever poesias. Então, olha só para você ver como que é interessante. Outros já são, assim, poetas, né,
aptos aqui na Terra, formados. São professores, são cientistas e tal. Mas, de acordo com o caráter moral dele, ali na hora dos trabalhos mediúnicos, eles não conseguem rabiscar nada. Porque não é a vontade dele que ele coloca, que é colocada no papel. Não é o conhecimento dele que é dito. É a vontade dos espíritos que são expostas, que se manifesta ao público, né? Como Chico Xavier, mais de 500 livros, né? Onde já se viu um ser humano ter o conhecimento de escrever mais de 500 livros se fosse por conta própria dele. Ele não teria, ele mesmo já disse isso várias vezes. Se dependesse dele, de acordo com a cultura dele, ele não conseguiria escrever um livro. Que eu duvido, porque